sentando e olhando os quadros todos juntos, me traz o boletim epidemiológico. A situação do Ceará, como eu chamei a atenção aqui no começo, é totalmente diferente da situação de Goiás. A situação de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, embora nós sejamos o Brasil tem vários Brasis. Eu tenho uma preocupação com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, é o nosso local de pessoas mais idosas. Então, é lógico que lá os critérios têm que ser diferentes do que na Amazônia, que é o nosso estado de população mais jovem. Tudo isso a gente tem aqui métrica e a gente pode e deve fazer juntos. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, o presidente achar, que foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível, eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada. Nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Queremos que a gente repasse determinadas estruturas que possam e devem e têm que ser feitas por um comitê muito mais alargado do que o da saúde. Tenho certeza que esse comitê vai achar boas soluções para a economia em tempos de problemas de saúde, vai achar boas soluções para a logística, boas soluções para a cultura, boas soluções para uma série de atividades que são essenciais na vida da gente. Não tem como a gente chegar e falar assim, um chaveiro não é essencial. Se você precisar entrar numa casa e ela estiver fechada e você estiver sem a chave, só um chaveiro poderá resolver o seu problema naquele momento. Então a essencialidade das medidas, a capacidade desse país respirar, porque a saúde só pode funcionar quando gera riqueza. Eu sou de um estado agrícola, nós temos uma safra para colher, uma safra daqui a pouco para plantar, e sem alimento não adianta a gente fazer luta, porque quem está segurando a economia desse país é o agro. Então a gente precisa também pensar em tudo isso, e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos. Nós vamos construir juntos. Não só a equipe dos governadores, como os representantes, provavelmente, de um prefeito, mas, enfim, nós vamos fazer juntos com os inúmeros ministros de Estado que participam dessa força-tarefa que acomete a todos. Todos. Não há um ministério que não tenha as suas peculiaridades. Sei, tenho total informação aqui sobre, por exemplo, segurança, necessidade de EPIs, também para aqueles que zelam pela segurança. Conheço toda a situação ligada aos demais ministérios, sei o quanto que eles são afetados por isso. A saúde não é uma ilha, nós não vamos nos tratar isoladamente, não existe só coronavírus. Nós temos um sistema de saúde que tem que trabalhar. Eu tenho recebido médico fechando consultório de ginecologia, consultório de pediatria, clínicas de ultrassonografia, laboratórios de análises clínicas. A vida continua, outras doenças acontecem, as pessoas têm que ser atendidas, as pessoas têm dor de dente, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão em tratamento, as coisas continuam, os arquitetos têm que trabalhar, têm que projetar. Nós entendemos tudo isso. Então, o Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo
andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. E não é o momento de fazer piada, embora a gente seja muito bem-humorado no Brasil, o momento agora é da gente olhar, reconhecer, ter calma, todo mundo sentar na mesa, não tem partido político, não tem A, B, C ou D, tem nós, povo brasileiro, nós vamos ser profundamente, cada vez mais focados no trabalho que a gente tem que fazer. Não tem ninguém nessa equipe aqui. Por isso estamos de volta aqui para pontuar para você os principais momentos desse longo pronunciamento do Ministério da Saúde, em especial do ministro Luiz Henrique Mandetta. Como apontou o Gotino logo na abertura do 360, está sob inédita pressão depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, o pronunciamento de ontem. Quem vai, Gotino? Eu ou você? Para o ímpar? Posso ir? Claro. O presidente fez um pronunciamento, Luiz Henrique Mandetta nem esperou as perguntas dos jornalistas, já tocou no assunto, né? É isso. Dia do fico, então, porque havia uma especulação se o ministro... havia, inclusive, gente, aliados, amigos, parentes do ministro que se manifestaram de público, dizendo que depois do que disse Jair Bolsonaro ontem, contrariando a orientação de organizações médicas, inclusive do próprio Ministério da Saúde, ele deveria se demitir. Ele disse o seguinte: eu não saio daqui. Saio daqui na hora que acharem que eu não tenho mais que ficar, o presidente que me nomeou, se eu ficar doente ou quando eu sentir que não sou mais necessário, quando a crise tiver passado. Nesse momento de crise, disse Mandetta, eu vou trabalhar ao máximo. Ele também, Gotino, defendeu, disse logo em seguida que o que vai guiar o trabalho do Ministério da Saúde é o critério técnico. E reiterou, sempre. Ele reconhece, e aí ele mostrou estar afinado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, reconhece a importância da fala do presidente para retomar a vida, para aquecer a economia. Então ele fala sobre a importância da fala, mas diz também que não vai mudar 1 milímetro na posição dele como médico, na posição dele, da equipe dele, que é composta por muitos médicos que estão ali sentados ao lado. Então, são falas importantes do ministro da Saúde. Ele que vem sendo muito elogiado pela postura, pela transparência, demonstrou, acho que você pode até falar com mais propriedade sobre isso, demonstrou ter passado numa boa nesse embate aí, todo mundo tentando entender se estava tudo bem entre ele e o presidente. Parece que está tudo bem entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde. Na verdade, Gotino, eu acho que o ministro está buscando um caminho do meio. Então ele obviamente não pode desautorizar de todo o presidente, então ele busca aí uma leitura... É uma leitura um pouco poliana, né, do que foi o pronunciamento ontem. Ele disse que o grande mérito do pronunciamento é chamar a atenção de todos para a maneira como vai se construir esse dia seguinte da pandemia. E ele fala em um trabalho conjunto. E isso é importante a gente estar colocando aqui, porque hoje o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, desembarcou do apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, que também é médico e muito amigo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas a gente quer mostrar agora... Citado, inclusive, pelo Mandetta durante a coletiva. O Mandetta fez questão de dizer, falei com o Caiado e tal, acho que para dar uma acalmada no ânimo do governador. Exatamente. Em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a posição do governo sobre o coronavírus é de isolamento e de distanciamento social. Essa fala é muito importante, a gente já vai repercutir aqui, vamos acompanhar. Por enquanto é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. Né? Está a ser discutido, e ontem o presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né? Mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós tínhamos, né, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e
uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, nós podemos correr o risco, né, de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir questão de prazos e até onde isso deverá ser levado da forma como está sendo colocada, a mais estrita possível. Você acompanhou aí fala importantíssima do do vice-presidente Hamilton Mourão. Nós vamos explicar o contexto e trazer para cá o repórter que acompanhou toda essa entrevista, André Espigaiol. Oi, André, tudo bem? O vice-presidente fez questão ali de, não criticou veementemente o presidente, mas disse que acha que ele se expressou mal. O que mais te chamou a atenção nessa fala do Mourão? Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde. Olha só, realmente como a gente ouviu agora, a gente acabou de ouvir a sonora do vice-presidente Hamilton Mourão, na qual ele disse que a posição oficial do governo é esta, de isolamento total da população e distanciamento social. Quando ele fala ali que o presidente se expressou mal, ele tenta não criticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas deixa claro que isso está em discussão sim no governo. O vice-presidente, em outro momento, já no final da entrevista coletiva, disse que o presidente Jair Bolsonaro levou este tema do isolamento vertical, que seria aquele isolamento só das pessoas em grupos de risco, para uma reunião ministerial hoje, e também levou este tema para as reuniões com governadores que ele tem tido nos últimos dias. Teve uma hoje com os governadores do Sudeste e outras que aconteceram nos últimos dias por videoconferência. Então, o vice-presidente confirmou que dentro do governo isso está em estudo, porque todos eles estão muito preocupados com o que o vice-presidente chamou de desmantelamento da situação da economia brasileira em virtude aí deste isolamento total da população que vem sendo adotado na maioria dos estados da federação. Espigaiol, obrigado. Antes do intervalo, só uma rápida fala aqui da Daniela Lima, por gentileza. Pelo que a gente percebeu, então, são 3 integrantes do governo federal, com 3 falas diferentes, 3 caminhos. Quais são eles? Presidente Jair Bolsonaro quer a retomada do país, está pensando na economia também e pede que as pessoas retomem a vida. Aí tem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tentando meio a meio, quer que as pessoas fiquem em casa, mas falou que a economia é importante. E aí vem agora a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo que o posicionamento do governo é de isolamento, é de distanciamento social. É isso, na verdade, o Hamilton Mourão assume estritamente o critério técnico defendido pelo Ministério da Saúde, sem fazer tanto uma concessão, né, a essa parte política, Gotino. A fala do vice-presidente Hamilton Mourão é muito importante porque ela reposiciona ao menos uma ala do governo federal num momento em que há uma possibilidade de a maioria dos governadores ou uma parte dos governadores do Brasil isolarem o presidente da República das discussões sobre o enfrentamento ao novo coronavírus. Então surge um personagem dentro do governo federal que defende o critério estritamente técnico. E esse personagem vem a ser o vice-presidente Hamilton Mourão. E depois do intervalo tem debate 360. Nós vamos conversar com a deputada federal Carla Zambelli, da base do governo, o senador Randolfo Rodrigues, líder da bancada de oposição no Senado. O debate começa logo depois do intervalo, a gente volta já. É feito de escolhas. Gente, eu gravei aqui 54 minutos da CNN, que está excelente. E aqui, ó, o mundo continua, o Extraposto está trabalhando para abastecer as pessoas. A da Mama já está aberta lá, ó, delivery. Quantidade de carro mínima aqui na Henrique Moscoso, esquina com a José Bisogaida. E a minha conclusão do dia hoje, a primeira coisa que eu assisti hoje foi sobre a Torre de Babel. Satanás chegou na Terra, segundo Lucas, né? Que eu já postei para vocês.
da minha amiga espiritual lá do caixa da Posto de Champanhar, que eu vou lá comprar tribuna, né? Cigarro, tomar café. Tiraram as cadeiras todas para ninguém sentar lá dentro por norma de segurança. Daqui a pouco eu vou lá comprar tribuna, que eu ainda hoje não vi a tribuna, nem digital. E o que ela me falou, né? As 4 coisas que estão em Lucas, destruindo a terra. A fome, que mata muita gente. A espada, que as pessoas estão se matando pela droga, pela discussão, marido matando mulher, mulher matando marido, político matando outro, entendeu? Essa aí é a espada. A terceira é a peste. A peste, ela faz parte do Antigo Testamento, vão lá para ver. Na Europa, a peste bubônica matou milhares de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial houve peste também. E que falta agora somente são os anticristos que estão aparecendo aqui na televisão. Os anticristos da política, porque o Satanás é um bom engenheiro, viu, gente? Satanás é um bom engenheiro, ele sabe projetar, e o desgraçado parece que também fez um curso com o Vicente Falcone, entendeu? Porque ele disseminou a peste na terra, as pessoas morrendo. Quando Cristo chamou as pessoas para ir para a igreja, ninguém vai para a igreja ou porque está doente, ou porque tem que tomar cerveja, ou porque tem aniversário, ou porque está cansado, ou porque está depressivo, parará, papapá. Aí as pessoas ficam em casa e não vão à igreja, né? Satanás falou assim, ó, vou jogar a peste no mundo e vocês vão ficar todo mundo em casa, quem sair na rua morre, morrendo vai subir, chega lá em cima, purgatório, ou vai direto para o inferno ou direto para o céu. Quero meus amigos do inferno que estão precisando de mão de obra lá e alimento para a gente comer, entendeu? Aí, estrategicamente, ele pegou a Torre de Babel, ninguém entende mais ninguém, jogou a Torre de Babel no mundo político, aí fica um metendo pau no outro, um é isso, outro é aquilo, esqueceram de botar Deus acima de tudo, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fiz um curso bíblico, gente, entendeu? Com o meu pastor lá, pastor Uti, da Igreja Adventista de Campo Grande, ele foi lá em casa rigorosamente, toda terça, toda quinta-feira, largava os negócios dele e me ensinou os 28 capítulos do primeiro estudo bíblico da Igreja Adventista. E no último capítulo ele perguntou, o que você gostaria de estudar mais? Eu falei assim, Apocalipse. E aí estudei o Apocalipse, entendeu? E a minha amiga doutora Regina, minha médica lá de Campo Grande, minha parceira, minha conselheira, inclusive psicológica, né, quando eu passei por uma depressão violenta, em 2013 eu fiquei 1 ano na cama, eu a cachorrinha, a televisão, e meu filho Vitor chegava para mim, pai, sai da cama, meu amigo, você está perdendo seus amigos todos, com 12 anos, hein? Faça network, cara, saia de casa, vai conversar, vai no Paraíba que eu sou amigo. E Paraíba foi um bom matador no passado, entendeu? Ele que me ensina a atirar e conserva minhas armas. Vendeu o bar agora e está voltando lá para Paraíba, que eu já falei já, e vou falar outra vez, ele vai morrer lá, ele tem problema na Paraíba, olhar, matar mais um e volta, né? E é isso aí, Paraíba me ensinou, bicho, a conversar com Deus. Assim, quando eu chegava lá na depressão e chorava com ele, e nós dois tomando cerveja, e ele falava para mim, Catelã, conversa a verdade com Deus, cara. Eu, quando eu tô com um problema, eu chamo Deus e digo assim, senta aqui do meu lado. Ele senta na cadeira, bota a outra cadeira, fala que é Deus, fala, rapaz, ô Deus, eu tô fudido, cara. Você sabe o que eu tô passando, rapaz? Você vai me ajudar ou você não vai me ajudar? Você tá comigo ou não tá comigo? E é isso aí, gente. Quem conversa a verdade com Deus, não fala mentira para os homens. Quem conversa verdadeiramente o ser e Deus, ele transmite através da palavra e com a iluminação do Espírito Santo a verdade, a calma, a união, a prosperidade, o trabalho. É essa que é a função da imprensa brasileira e, por sinal, eu estou adorando a CNN. Hoje, Globo News não entrou na minha vida, somente CNN, boas reportagens, boa visão local, boa visão nacional e boa visão internacional. Não é isso, gente?
Vamos botar Deus acima de tudo e vamos pedir o Espírito Santo que ilumine nossas cabeças para a gente se conduzir melhor aqui no planeta Terra. O mundo aqui é tão rápido, né? O mundo tem, eu acho que é 8 bilhões de anos, nós ficamos aqui 60 anos, eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de chegar aos 65 anos, entendeu? E pretendo viver mais aqui na Terra, que não vou ter muito problema para resolver. Né, Jorge 47? A eleição do CREA é outro problema, entendeu? Nós estamos aqui calmos, mas eu estou aqui estrategicamente montando o planejamento estratégico do CREA, segundo o Vicente Falcone, e o final do muro do Apocalipse, entendeu? Pegando a minha assessoria também religiosa. Amém, gente? Deus proverá. Beleza? Beijo.